notícia não para e, claro, essa semana foi extremamente movimentada quando a gente fala de política, principalmente da Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal. E olha, mais 2 pedidos de cassação foram feitos, dessa vez contra os vereadores Juliano Modesto e Wilson Pinheiro. Vamos direto à nossa redação, o nosso querido Danilo Cacheta tem as informações, acompanha toda a movimentação política e tudo que vem acontecendo nos bastidores da Câmara Municipal. Danilo, boa tarde para você. Oi, Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Rafael, ontem à tarde já foi protocolado um pedido de cassação do vereador Juliano Modesto, do Solidariedade. Ele que está preso desde o dia 15 de outubro, foi preso durante a Operação Torre de Babel, suspeito de contratar uma milícia para intimidar um motorista de van que estaria investigando e denunciando o esquema das fraudes nos contratos públicos do transporte escolar aqui de Uberlândia, da qual ele participava. O vereador Juliano Modesto, portanto, um cidadão que fez o protocolo do requerimento, o pedido de cassação do vereador Juliano Modesto. Esse documento já está ali tramitando na presidência da Casa e a expectativa é de que ele seja lido e submetido à votação dos vereadores na sessão plenária de segunda-feira. Hoje cedo, Rafael, o pessoal do Movimento Brasil Livre, movimentos sociais, também protocolaram um outro requerimento pedindo a cassação do vereador Wilson Pinheiro, do PP. O vereador Wilson está preso, cumprindo prisão domiciliar em casa desde o dia 25 de outubro, quando foi também alvo da operação O Poderoso Chefão. O vereador Wilson é investigado por participar da contratação irregular de um escritório de advocacia em 2016, quando da CPI das vans, em que ele era o presidente da CPI, Rafael. Esses 2 casos, portanto, já estão tramitando lá na Câmara Municipal. Ontem nós tivemos, como nós mostramos aqui no Balanço Geral, a aprovação do pedido de cassação do vereador Alexandre Nogueira. A comissão já foi instalada. O vereador Alexandre deve ser notificado até a semana que vem e aí vai começar o procedimento dentro da comissão que foi instalada. Agora, com relação aos 2 vereadores que tiveram os pedidos hoje, um ontem e o outro hoje, Juliano Modesto e também o vereador Wilson Pinheiro, esses pedidos ainda precisam ser submetidos ao plenário da Casa e aí o plenário vai decidir pela admissibilidade ou não dos requerimentos. Em decidindo a admissibilidade, faz novamente a instalação de uma comissão processante, composta de 3 parlamentares, e essa comissão vai dar o andamento aí de acordo com uma lei federal de 1967. Se ele não der o prosseguimento, o pedido é arquivado ali mesmo. Então, 2 novos pedidos de cassação de 2 vereadores, a situação de 2 que já está meio complicada, né, Rafael? É verdade. Agora, tem que explicar para as pessoas de casa, para as pessoas entenderem que existe todo um rito desse processo. Existem muitas regras em relação a esse processo de cassação. Não é simplesmente votou e admitiu aí que o processo começa, que simplesmente o vereador já desiste das suas funções, já larga as suas funções, já para de receber o salário. Não, o processo é lento e deve demorar em torno de 90 dias, né, Danilo? Isso, o processo todo tem um prazo de 90 dias pela lei federal, Rafael, para ele ser concluído. A lei fala o seguinte: se ele não for concluído dentro de 90 dias, ele é extinto e aí arquiva-se. Mas a comissão processante, que foi instalada ontem, no caso do vereador Alexandre Nogueira, essa aí já está bem adiantada. Diz que nem quer esperar todos os prazos, não, vai adiantar o máximo que puder para tentar fazer a parte preliminar ainda durante o mês de dezembro, porque é bom lembrar que janeiro é recesso parlamentar, então os vereadores estarão de férias, né? Mas o presidente da comissão disse que vai trabalhar normalmente. No caso do vereador Wilson e do vereador Juliano, caso a comissão seja instalada na semana que vem, esse prazo começa a contar a partir da notificação que a comissão, se instalada, fizer a eles. Então ainda a gente não sabe o que é que vai virar. Mas eu quero aproveitar, Rafael, para dizer a situação do vereador Wilson Pinheiro. O vereador Wilson
Ontem já estava prevista o julgamento de um habeas corpus, que foi protocolado pela defesa dele, lá na 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Por volta de 4 horas da tarde saiu a decisão. Os desembargadores mantiveram a prisão preventiva do vereador Wilson, mas disseram que ele poderia ser reintegrado ao mandato de vereador. Até houve uma questão muito discutida ontem, porque como seria isso? Ele vai continuar preso, no caso ele está em prisão domiciliar, mas vai poder frequentar as sessões plenárias da Câmara Municipal? Era isso que dizia o texto ontem do acórdão, assinado pelos desembargadores da 8ª Câmara Criminal, mas houve uma controvérsia. Hoje, o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o promotor Daniel Marota Martinez, enviou uma nota de esclarecimento à imprensa, explicando a interpretação do Ministério Público sobre esse acórdão que foi decidido ontem. Ele diz o seguinte: como os desembargadores mantiveram a decisão da prisão preventiva, o vereador continua com o mandato suspenso, mas por uma razão. É que o artigo 52 do Regimento Interno da Câmara diz que vereador que tem prisão preventiva decretada judicialmente, ele automaticamente está suspenso do mandato. Então, no entendimento do Ministério Público, ele, como teve a prisão preventiva mantida, ele continua afastado do mandato por uma decisão administrativa da Câmara Municipal. E a notícia que nós temos é que o Ministério Público está em contato com a própria presidência da Casa para que a presidência mantenha esse entendimento, uma vez que o suplente do vereador Wilson foi empossado nessa semana, na última segunda-feira. Então vamos ver o que vai virar isso, porque a princípio ele manteve a prisão preventiva, no entanto ele está cumprindo ela em casa, a prisão domiciliar. Isso também pode ser mudado, viu, Rafael? Sabe por quê? O vereador Wilson está em prisão domiciliar porque no dia que ele foi preso, dia 25 de outubro, ele tinha acabado de passar por um procedimento cirúrgico na retirada da hérnia, e aí ele estava muito debilitado. Então o próprio Ministério Público disse assim para a Justiça: não, deixa ele então em prisão domiciliar para ele recuperar em casa. Só que já se passaram aí quase 40 dias desses 25 de outubro, pode ser que alguma coisa tenha mudado. Então ainda não se sabe, mas o Ministério Público pode, por exemplo, pedir uma revisão na perícia médica dele. E se os médicos peritos disserem que ele tem boa saúde, ele pode então voltar a cumprir a prisão preventiva. Para além disso, tem uma outra situação. É que nessa semana, nós dissemos aqui no Balanço, o vereador Wilson foi denunciado formalmente por organização criminosa, falsidade ideológica e fraude à licitação. Nesse processo, há um pedido de prisão preventiva para ele, numa outra situação. Caso a Justiça aceite o pedido de hoje para amanhã, de hoje para até segunda-feira, terça, não sei, nesse novo pedido, aí a prisão dele preventiva é decretada, então muda a situação novamente. Então a verdade, Rafael, é que até agora, são 12h35, a gente não pode dizer absolutamente nada do que será a Câmara Municipal na segunda-feira. Tá certo. Então faz o seguinte, viu, Danilo? Você fica de olho no relógio e também de ouvido atento à Câmara Municipal, que qualquer mudança, qualquer movimentação, você volta a participar aqui no nosso programa, até porque o Balanço Geral vai até as 2 da tarde. E até as 2 da tarde, em relação ao cenário político de Uberlândia, tudo pode acontecer. Obrigado, viu, Danilo? Boa tarde para você. Obrigado.